E nós recebemos aqui nos estúdios da Capital FM o vereador do Partido Socialista Brasileiro, Gilberto Figueiredo. Vereador Gilberto Figueiredo, na sua opinião, como é que está correndo a CPI do Paletó? Faltam quantas oitivas? Tem mais alguém para ser convocado? Como é que está? Bom dia. Bom dia, Antero, Mauro, Laís, nossos amigos aqui da capital e todos aqueles que nos ouvem. Olha, Antero, nós realizamos na semana passada a segunda oitiva, né, que aconteceu com o ex-governador Sival Barbosa. Ainda tem programado uma oitiva com o senhor Valdecir, que não pôde comparecer à primeira oitiva, estava em viagem, parece que, segundo informações, a viagem dele terminaria hoje, então provavelmente ele deve receber uma nova convocação nessa semana. E na próxima quarta-feira, segundo já informou o presidente da CPI, o vereador Marcelo Bussic, há uma reunião no plenário da Câmara para deliberar sobre uma série de requerimentos que existe lá, né? De vereadores que sugeriram a cariação, sugeriram convocação de outras personalidades envolvidas nesse episódio. Essas deliberações serão. O Emanuel também sugeriu a convocação do Marco Polo, né? Do Popó. Eu vi numa entrevista que o próprio advogado deu, mas não sei se já existe protocolo oficial pedindo essa solicitação. Eu me informei com o líder do prefeito se havia iniciativa pelo lado da base do prefeito em propor a oitiva com o Popó. Ele não sabia, então eu não sei ainda oficialmente se há essa solicitação. Eu sei que no início da CPI houve um vereador que elencou o senhor Popó como um possível convocado a depor, mas naquele momento a CPI não tinha deliberado por isso ainda. Então eu acredito que na quarta-feira nós vamos ter conhecimento de quais os próximos passos e de quem são as pessoas que ainda poderão serem convidadas ou convocadas a depor na CPI. Mauro Camargo e Laís Souza. Vereador, houve parlamentar que sugeriu, que requereu, aliás, naquele momento, a oitiva dos deputados apontados pelo ex-governador Sival Barbosa, como por conta do recebimento da tal propina, né? E eu gostaria de saber qual que é a sua avaliação sobre esse requerimento, porque me parece óbvio que qualquer parlamentar acusado neste momento vai chegar na CPI, não, isso não é nada, vai botar os 20 lá e os 20 vão negar. Não, primeiro, mas qual que é a sua opinião, vereador? Eu não sei nem se pode convocar. Não pode convocar. A minha opinião é que nós estaríamos aí desviando da nossa função na Câmara Municipal. Hoje existe uma CPI apurando os atos do prefeito municipal de Cuiabá, que à época era deputado estadual, né? Mas nós, no meu entendimento, não temos essa responsabilidade nem autonomia para fazer investigação e montar a CPI para ficar investigando a postura dos deputados. Isso é uma atividade que cabe à Assembleia, à Comissão de Ética da Assembleia. No meu entendimento, se isso for levado à apreciação em plenário, eu votarei contrariamente, porque eu acho que nós estaríamos saindo do objeto inicial proposto, não é atribuição da Câmara Municipal de Cuiabá. E a CPI é fato certo e determinado. O artigo 58, parágrafo 2º da Constituição da República estabelece os critérios da CPI. Ela tem que ser fato certo e determinado. E só tem dois fatos aí. É a investigação da questão da propina e a investigação também da tentativa de obstrução de justiça por causa daquela gravação feita pelo senhor Alan Zanata. São esses dois fatos. Exatamente isso que eu penso. Fora desses dois fatos não pode centrar nesses dois fatos e não ficar aí tangenciando em uma série de outros assuntos. Como é que está lá internamente, vereador Gilberto, o posicionamento? Porque a gente viu na CPI algumas perguntas, a condução de algumas perguntas por parte de determinados vereadores, com uma visível tentativa de fazer uma defesa do prefeito Emanuel Pinheiro. Quer dizer, como é que está isso lá, diante do que aconteceu lá, nesta audiência, nessa oitiva de Sival? Os vereadores se mantêm ainda nessa posição majoritariamente pró-prefeito? Olha, eu acredito que os vereadores que compõem a base do prefeito, eles já têm uma decisão tomada, né? O prefeito é inocente, não cometeu nenhum ilícito no exercício da função de prefeito, portanto eles defenderão essa tese até o final. É notório nos debates na Câmara Municipal essa postura, porém é notório também o desconforto que aumenta a cada oitiva, né? Porque cada convidado que vai lá reafirma que não tem
nenhuma razão, ligação com a questão de pagamento de dívidas de pesquisa, né? E afirma que realmente era um pagamento de propina, e isso logicamente deixa cada vez mais os vereadores da base do prefeito de forma desconfortável. A nossa postura lá na Câmara tem sido até agora uma esperança que efetivamente pudesse ser o prefeito municipal pudesse provar algo contrário daquilo que a gente imagina que seja naquelas imagens. Por isso existem as oitivas nesse sentido. Na última oitiva com o governador Sival Barbosa, depois de praticamente ter esgotado todas as perguntas possíveis de fazer, eu ainda fiz uma redundância, né? Falei, governador, será que não existe um pequeno percentual de chance de o senhor estar errado, que naquele momento lá o prefeito estava lá representando o seu irmão num recebimento, numa pesquisa, e ele foi implacável, né? Ele falou, não existe a mínima possibilidade, que lá era uma fila indiana, todos lá estavam para receber uma propina de extorsão, inclusive o prefeito Manuel Pinheiro. Então é um desconforto, né? Nós imaginamos que até o final dessa CPI, a base aliada do prefeito vai estar em situação bastante desconfortável para continuar defendendo essa tese. Vereador, a gente teve ali o depoimento do Silvio Correia. Só antes de fazer, foi um telespectador que mandou para nós no programa Opinião. E ele mandou uma opinião em cima de uma resposta do Silval. E falando assim, olha, vocês não perceberam, isso na opinião do telespectador, o Silval chamou a atenção da Câmara. Ele falou assim, quando ele fala lá de propina, etc e tal, ele chega a citar uma frase assim, e vocês sabem disso. Vocês sabem disso. O telespectador deu a insinuar de que estaria ocorrendo propina para fazer de conta que não sabe que é propina lá na Câmara de Cuiabá. É isso que o telespectador deu a entender. Esse não é o único que deve ter feito essa ilação, né? Eu não tenho conhecimento concreto disso, né? Não tenho prova que isso acontece e prefiro até não acreditar que isso esteja acontecendo na Câmara Municipal de Cuiabá, né? Eu tenho certeza absoluta que pela minha postura na Câmara está claramente que eu nunca recebi nada, eu não tenho nenhum cargo na prefeitura, não fiz nenhuma indicação, votei contrário a algumas propostas do prefeito e votei a favor naquelas que eu achava que tinha coerência, mas existe algumas pessoas que pensam que algum vereador possa estar tendo algum tipo de benefício. Eu não acredito nisso, mas se no momento tivermos evidência disso, nós seremos os primeiros a ter coragem, né, de enfatizar isso e pedir abertura até de um processo de investigação. Mas até o prezado momento não existe concretamente nenhuma prova que isso esteja acontecendo. Vereador, você tem a gravação em si, o depoimento do Silvio, o depoimento do Silval Barbosa e um depoimento contraditório do Alan Zanata. Essas quatro provas, né, esses depoimentos mais a gravação, levam a crer da culpabilidade do atual prefeito Manuel Pinheiro quando ele era deputado estadual. O que levaria a população a entender também que o relatório seria contrário ao prefeito. O que os membros da comissão esperam do relatório que será elaborado pelo vereador Adevair Cabral? Que siga as provas contidas? O que se espera? Ou se já vai ter um relatório, um segundo relatório? Seria prematuro antecipar aqui o que possivelmente será um relatório. Eu ainda tenho oitivas para acontecer, possivelmente acariações a serem realizadas, e eu sempre defendi em todas as minhas falas a ampla defesa e contraditório para que o prefeito tivesse condição de se defender. O que nós esperamos que esteja nesse relatório, todas as evidências que ocorreram durante o processo, a favor ou contra o prefeito, inclusive aquelas que podem inocentá-lo, que até o prezado momento não aconteceu, mas esperamos que ao longo desse período o prefeito possa apresentar efetivamente provas contundentes. Mas o que mais pode surgir? Até o momento, só, Laís, até o momento, tudo que surgiu é contra o prefeito. Até a defesa que o advogado foi fazer lá, o questionário que ele foi fazer ao deputado, ao ex-governador Sival Barbosa, acabou se transformando numa peça acusatória, né? Porque
o ex-governador desbancou a tese da defesa duramente. Por que razão que o prefeito até agora não apresentou nada, não sugeriu, tendo maioria dos vereadores, tendo a relatoria da comissão, né? Por que razão o prefeito não apresentou as provas, as condições? Olha, não é nada disso, é isso aqui. Eu inclusive, por várias oportunidades na Câmara Municipal, eu fiz requerimento verbal e escrito para que o prefeito fosse convidado aí na Câmara Municipal. Para minha surpresa, na semana passada, o próprio prefeito comunicou à imprensa que ele nunca foi convidado. Ou seja, a impressão que eu tenho é que o presidente da Câmara sequer encaminhou. Parece que agora o presidente da CPI já vai fazer isso oficialmente. Mas o presidente da Câmara não fez. Mas eu devia levar lá, vai lá no 7º andar. Pede uma audiência com o prefeito. Protocola com ele, fazer isso. Um pedido. Então o que pode ainda existir é que o prefeito possa, de repente, na sua estratégia, ele tem a carta na manga e vai apresentar a Câmara Municipal no momento oportuno. Seria, muito bom, né? Muito bom. É bom para todos. Eu confesso para vocês. Se tiver uma explicação, eu queria salientar aqui que na sexta-feira eu senti um extremo desconforto. Foi uma audiência, o que eu vou dizer para vocês, não me deu nenhuma satisfação. Ver lá um ex-governador do estado fazer as declarações que fez. Então, assim, eu até terminei a fala dizendo que eu gostaria que jamais tivesse esse fato acontecendo de novo na Câmara de Cuiabá, porque é um ex-governador para expor tudo isso. Disse a ele que provavelmente pela sua atitude ele não iria merecer o Prêmio Nobel da Honestidade, mas não resta dúvida que tinha um caráter pedagógico essa decisão que ele tomou. Então é muito desconfortável. Nós estávamos lá no momento em que a cidade devia estar pensando para frente, que deveria ter um prefeito focado na administração da cidade, nós tendo que despender esse tempo para investigar algo desconfortável para a população. A autoestima de todo mundo está lá embaixo e isso não ajuda no desenvolvimento da cidade, né? O prefeito fica acuado, não vai à luta para fazer e resolver os problemas básicos que existem na educação, que existem em várias áreas do município, mas infelizmente nós temos que cumprir lá a nossa missão. Eu espero que ao final desse trabalho, respondendo a sua pergunta, o relatório ele possa espelhar efetivamente aquilo que ocorreu durante a CPI. E aí vai depender da consciência de cada vereador depois a decisão final e avaliação da própria sociedade. Tem uma mensagem aqui do Felipe Tanache Alves, que você conhece, né? Deve ser o Felipe Belatão. É Felipe. É ele mesmo. Tanache Alves. Antero, bom dia. A CPI está cumprindo seu papel. Trazemos os fatos de uma delação no mundo jurídico para toda a sociedade. Agora precisamos do apoio do Ministério Público Estadual. Caso contrário, temos que esperar o julgamento. Eu ia justamente perguntar sobre isso. Aí o Pedro Ribeiro faz uma pergunta, Antero. O Pedro Ribeiro Filho faz uma pergunta. Antero, o povo quer saber na realidade o que pode acontecer com o prefeito. Pode ser cassado? Ele não era prefeito na época. Não pode ser julgado por esses fatos? O senhor, como advogado, poderia fazer? Fazer deve ser uma explicação, né? Fazer um relato. Bom dia, Antero e Mauro Camargo. Estamos na escuta. Ronaldo Pimentel Figueiredo. O que pode acontecer, vereador, com relação ao prefeito? Que ele pode ser resultado da CPI. Supondo que os vereadores entendam que ele tenha cometido um ato que pode desaboná-lo na função de prefeito, é abrir uma comissão processante, ou seja, existe uma outra etapa ainda depois da CPI, que aí sim pode propor a cassação do prefeito. Mas que precisa de 2/3, né? E precisa de 2/3. Então, qualquer resultado. De 25 votos precisa de quantos? 17, né? Mais ou menos. 17. Então, quer dizer, é uma outra etapa. Muito possivelmente algum vereador talvez venha a propor isso, mas isso depende da votação do relatório da CPI, né? Então porque o relatório pode enterrar. O relatório não. O relatório a gente já pode antever, né? Pelo posicionamento do relator. O vereador esteve aqui e disse aqui neste microfone que não façam pré-julgamento do relatório dele. Que ele não vai enterrar a carreira política dele, que o relatório dele será verdadeiro. Até a apresentação do relatório, eu não tenho por que duvidar da palavra dele aqui no microfone. Nós também acreditamos. Estou defendendo aqui o vereador, como que é o nome dele? Devair Cabral.
Inclusive as perguntas que ele fez, né? As primeiras perguntas sempre feitas pelo relator, elas são contundentes as respostas, né? São perguntas que não contribuíram em nada na defesa do prefeito. Se ele não tem como ele alterar a pergunta que ele fez e tampouco a resposta no relatório que ele vai fazer. Então, nós esperamos realmente que ele possa fazer um relatório técnico, como ele disse, mas que reflita a realidade daquilo que aconteceu nas oitivas. O Bruno Riss faz uma pergunta. Pelo que o Adevair falou aqui, ele vai botar para derreter no relatório. Vamos esperar, né, Mauro? Tem que saber o que vai derreter aí, né, cara? O Bruno Riss faz uma pergunta. Não, a verdade, ele vai colocar a verdade no relatório, é isso que ele fala. O Bruno Riss, que é advogado, ele faz uma pergunta aqui. O vereador Adevair Cabral foi acusado de fraudar o recebimento de ofício da justificativa de ausência da testemunha Valdeir. Haverá investigação desta conduta? O mesmo tem condições de continuar como relator da CPI? Bom dia a todos e a todas. O vereador Diego Guimarães, ele protocolou um requerimento pedindo à Câmara Municipal instalasse um processo investigatório sobre esse episódio que aconteceu na Câmara Municipal, né? Então isso está em trâmite, deve estar sendo apreciado pelo presidente se vai instalar efetivamente um processo interno administrativo para apurar essa condução que houve lá. Ato contínuo a isso, eu abri mão de R$15 mil de verba indenizatória, propondo ao presidente da Câmara a implementação de um sistema de protocolo que fosse eletrônico, automatizado. Praticamente eu fiz essa crítica, até o Zezinho da Quitanda já tem um sistema desse para fazer controle documental. Só a Câmara Municipal que não tem, e isso dá brecha a esse tipo de coisa. Ocorreu durante o processo de abertura da CPI. E aí o presidente aceitou? O presidente tem dito a mim, disse em plenário que está tomando já essas providências, que está querendo implementar um sistema mais robusto. Esperar passar esse restinho de mandato, né? Aí na próxima eleição. Mas eu já também disse a ele que em todas as sessões eu vou fazer essa cobrança. Então ele vai ter que se preparar, porque eu vou ser bastante inconveniente nesse aspecto, porque não há alegação que não tenha recurso para fazer isso. O custo mensal de um software dessa natureza, existem centenas deles disponíveis aí, aproximadamente R$300, R$400. Então, os R$15 mil seria para ele adquirir algum equipamento na tecnologia de informação que permitisse fazer isso. Então, eu vou fazer essa cobrança incessante. Como estou cobrando da Câmara Municipal planejamento estratégico, gestão orçamentária mais competente do que tem sido feito até agora, não tenho visto isso acontecer, mas eu vou fazer a minha durante. Eu não faço parte da mesa diretora, mas vou cobrar insistentemente que eles façam isso durante. Eu acho que nós temos que lançar a campanha Reaja Cuiabá. Vá à rua, defenda Cuiabá. Vereador, muito obrigado pela entrevista, sucesso lá, não só nessa questão da CPI do paletó, né? Tem que ter sucesso também em outras ações aí por Cuiabá. Por exemplo, uma sugestão até do professor Lorenberg, dada no programa Opinião, que eu acho que vocês têm que tomar. Eu falo isso porque ontem ainda fui para a zona rural aqui, e é uma verdadeira esculhambação a estrada lá pro Aguaçu. Tinha que saber quanto que o município recebeu de verba do FETAB, que é exatamente para fazer a estrada municipal e a estrada vicinal, e tá desleixado aí a zona rural. Então tinha que criar a vinculação, do mesmo jeito que o FETAB não tem uma conta do FETAB no estado, tem que ter uma conta do FETAB no município. O dinheiro do estado veio para cá e tinha que ir só para a conta do FETAB. Ia ficar isso só na Secretaria de Obras e ia ficar só com essa finalidade. É uma sugestão. Uma sugestão boa, nós vamos analisá-la melhor. Realmente, algumas regiões da área rural de Cuiabá tem essa deficiência. Lá no Aguaçu nós tivemos a oportunidade de construir uma moderna escola lá. O prefeito Mauro Mendes realizou na sua gestão uma ponte de concreto, mas é a necessidade de ter essa frequência, manutenção do acesso, não só lá como em outras regiões. Eu queria, Antero, finalizar agradecendo mais essa oportunidade, dizer que nós estamos na Câmara Municipal nos empenhando para retribuir à população a confiança que a nós foi empenhada. No primeiro mês desse ano de legislatura da Câmara Municipal, esse vereador já apresentou mais de 600 indicações. Eu fui o primeiro colocado no ano passado com 1.700 indicações. Em um mês esse ano eu já fiz 600 indicações. Estou fazendo a minha parte, estou lá à disposição. A Câmara tem sessões ordinárias toda terça e quinta, mas eu estou todos os dias na Câmara Municipal à disposição da população fazendo o meu trabalho. Já encaminhei nesse mês ao prefeito municipal uma série
série de requerimentos especiais, inclusive na área da educação, quanto à utilização dos recursos do Fundeb. É esse problema que está acontecendo de falta de profissionais na rede municipal logo no início do ano. Tem alunos sem assistência na rede municipal. Eu estou fazendo o meu trabalho, mas eu espero que ao longo desse ano a Câmara possa ser muito mais proativa e corresponder à expectativa da população. Muito obrigado. Obrigado pela entrevista, vereador.